ser deixado. Um será tomado e o outro será deixado. Quando você olha as águas do dilúvio e o fogo de Sodoma, a comparação, aqui é águas de juízo e aqui é fogo de juízo. Um ensinamento que são anos, são séculos, poderíamos dizer até milênios, que tem sido de maneira equivocada, ensinado de forma equivocada. E as pessoas acabam criando uma expectativa de fé em cima de uma informação equivocada. Um será tomado e o outro será deixado. O que está na cabeça das pessoas é o arrebatamento pré-tribulacional, ou tribulacionista. As pessoas vão ser arrebatadas. Um vai ser tomado, arrebatado para o céu, e o outro vai ser deixado na grande tribulação. Será que é isso mesmo? Você aprendeu certo? Então hoje eu estou trazendo para vocês aqui a real compreensão desse texto, o que literalmente Yeshua estava ensinando. Então fique conosco até o final desse vídeo, você vai aprender algo muito importante para a sua vida espiritual. Eu sou Rabino Yosef Baruch, trazendo mais esse vídeo tão importante para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. E esse vídeo, um vídeo com um tema muito importante. É importante pelo fato de que por muito tempo se tem ensinado de forma equivocada, né? É claro que as pessoas aprendem de uma maneira e a maneira como elas aprenderam, elas vão continuar passando para frente. Elas vão continuar também ensinando as outras pessoas, porque elas acreditam que aquilo é verdade. Mas, lamentavelmente, a falta do acesso à informação correta, né? A falta da interpretação real do texto, analisando o período, analisando o contexto em que foi escrito, para quem foi escrito, que língua foi escrita. Então, assim, isso faz muita diferença. E aqui no nosso canal a gente tem tentado trazer para vocês um ensino de qualidade com seriedade. Muito importante que vocês possam permanecer nesse senso crítico, né, de analisar cada ensinamento e realmente perceber e avaliar, né, aquele que realmente, com seriedade, tem demonstrado ensinar a palavra de Deus, ou seja, a Torá, ali os mandamentos de Deus, todo o Tanar, o chamado Antigo Testamento, mais a Brit Hadashah, o Novo Testamento, trazendo ali o testemunho de Yeshua. Então, queridos, nesse vídeo de hoje nós vamos trazer informações importantíssimas. Então, eu já peço a você que não se esqueça de deixar o seu like. Se você puder fazer isso agora, né? Já deixa o like aqui. Vai ser muito importante aqui para o nosso canal. Também você fazer o seu comentário, a sua observação, comentar o que você acha de tudo isso que nós estamos falando. E o mais importante é compartilhar o vídeo, porque quando você compartilha, você me ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas também possam desfrutar do conhecimento e também, né, se despertar em relação à realidade espiritual desses últimos dias. Bom, antes eu quero lembrar a todos que já estamos aí nos aproximando do final do ano e já para esse ano que vem nós vamos ter as nossas turmas da nossa Yeshivá, da nossa ZIL, Azeit Yosef Yeshiva University, a nossa universidade, a nossa escola judaica, aonde já temos proporcionado no Brasil e no mundo para muitas pessoas um ensino de qualidade, um ensino muito importante dentro de todo esse arcabouço de cultura judaica, de conhecimento rabínico, onde você, no primeiro nível de estudos da nossa escola, você estuda desde Bereshit, de Gênesis até Apocalipse, e tendo toda uma abordagem judaica dentro do conhecimento do comentário dos sábios de Israel, dentro da própria língua hebraica, a língua contextual. Então, assim, há muitas das vezes com informações arqueológicas,
tem sido uma brahá muito grande, uma bênção muito grande. E ter você conosco vai ser um privilégio, vai ser uma honra também poder ter você como parte dos nossos alunos na nossa Yeshiva, a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Então, venha estudar conosco. Aqui abaixo você vai ter as informações devidas, o contato da nossa secretaria, para que você possa entrar em contato conosco e fazer parte, ingressar aqui na nossa escola nesse ano de 2025. Então, aguardamos vocês, tenho certeza que vocês vão desfrutar muito e vão crescer muito no conhecimento, acrescentando ainda mais o conhecimento que vocês já têm das Escrituras Sagradas. Bom, Bruhim Habayim, vocês já são muito bem-vindos à nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Quero deixar aqui um alerta para todos que há um contato com o símbolo da nossa Yeshiva, aqui do nosso canal, dizendo Yosef Baruch, e ele está pedindo doações. Então eu quero deixar a todos aqui no nosso canal, a todos que estão entrando agora, não somos nós. Eu não vou pedir doações a vocês para instituição nenhuma, nem fundação nenhuma, nem orfanato, nem hospital, nem casa de repouso. Não tenho nenhuma conexão no momento com nenhuma instituição, não somos nós que estamos fazendo esse tipo de oferta ou de pedido. Então, o contato que está fazendo no nosso canal é fake, é mentiroso. Inclusive, a instituição em que ele está mencionando é aqui dos Estados Unidos, mas o contato dele é da Nigéria, não é isso? Nigéria. Então, por favor, denuncie esse comentário, né? Bloqueiem ele, porque na realidade ele é um aproveitador. Está se aproveitando do meu nome, do nosso canal, para pedir doações que a gente nem sabe para onde que isso vai. Então, eu peço você que você me ajude, né? É lamentável pessoas que não têm temor aos céus estão fazendo coisas desse tipo, enganando com mentiras para arrancar dinheiro do público, né? Então, que o Eterno abençoe vocês e vocês possam me ajudar nessa luta aí para a gente poder frear esse tipo de pessoa. Bom, mas vamos lá. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Tenho certeza que vai acrescentar muito ao entendimento de vocês, tá? E como nós sempre fazemos aqui, eu já quero compartilhar o nosso material com vocês. Um tema especial, um tema importante, sempre que o tema ele é escatológico, ele fala sobre a nossa esperança, né, o objetivo da nossa fé, da nossa emuná, que é encontrar com o nosso Senhor, para mim é algo muito especial, né? Então eu quero que você já analise comigo, né? Um será tomado e o outro será deixado. Será que você aprendeu certo? Será que o ensino corrente dentro da teologia cristã, será que está correto? Será que as palavras do nosso Mashiach e Yeshua é acertada na interpretação corrente? Então, para isso a gente precisa ir para o texto em que o nosso Messias Yeshua, Jesus de Nazaré, ele está falando, né? E aqui a gente encontra Absorato Lucas, né, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 26 ao 27, você vai ter. E como aconteceu, preste atenção, como aconteceu nos dias de Noé. Isso aqui é muito importante você colocar sua atenção aqui. Esse é o contexto, tá? Ele está fazendo um comparativo. E como aconteceu olha, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também. Isso é uma comparação. Como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque naquela época eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, a vida comum, a vida normal, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A gente vai continuar aqui ainda, mas é só para você já ter essa abertura. Você percebe que o texto é comparativo. Quando a gente chegar lá no verso que fala que um será tomado, outro será deixado, você não pode esquecer que toda a narrativa do nosso Messias é comparação. Então, é isso que não pode perder o foco. Então, por favor, mantenha a sua atenção conectada ao que nós estamos trazendo aqui, ao ensino do Messias, tá certo?
Então vamos lá, na nossa análise crítica aqui do texto, a gente continua aqui, olha. Bom, vamos agora aos versos do 28 ao 30 do capítulo 17 da Epístola Lucas, do Evangelho de Lucas. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Olha, como também, ele continua no aspecto comparativo do texto. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. O que significa isso? Uma vida comum, uma vida normal, o cotidiano, comer, beber, necessidades fisiológicas, necessidades vitais da vida, comprar, vender, plantar, edificar, são coisas que relacionam-se com a vida do ser humano, projetos de vida, vivência. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Aí ele vai trazer a máxima: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Conseguiram perceber que tanto o dilúvio quanto o evento de Sodoma e Gomorra, no caso, o dilúvio relacionado a Noé e sua família, e Sodoma e Gomorra relacionado a Ló e a sua família, foi comparativo à vinda do Filho do Homem? Então você não pode perder isso de foco, porque Yeshua está falando de um aspecto comparativo a esses dois eventos catastróficos que envolveu destruição da humanidade e a salvação dos justos, destruição dos ímpios em Sodoma e a salvação dos justos que permaneceram vivos ali, com o que vai acontecer no fim dos dias, com o que vai acontecer por ocasião da vinda de Yeshua, ou seja, da vinda do Filho do Homem. Então vamos continuar aqui na nossa análise, ok? Bom, então como você já percebeu que tudo que Yeshua menciona é comparativo, continuamos o texto. Agora, salientando os versos do 34 ao 36 do capítulo 17 da Epístola de Lucas, do Evangelho de Lucas. Digo-vos que naquela noite, veja que ele menciona noite, porque noite é o momento da dormência espiritual, tá? Noite é o momento em que as pessoas estão desconectadas, elas estão desapercebidas, elas estão dormentes, elas estão repousando. É o momento em que elas não estão atentas porque estão repousando, tá? A ideia de que a noite, trazendo esse peso espiritual, um contexto espiritual, onde as pessoas não estarão apercebidas, estarão dormindo. Então, digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Como é que se interpreta isso hoje, atualmente? Ah, Jesus vai voltar, um vai ser arrebatado para o céu, vai ser tomado, e o outro vai ser deixado para a grande tribulação. Não é assim que se expressa? Não é assim que se ensina? Mas vamos continuar. Duas estarão juntas moendo no moinho, né? Como naquele tempo antigo, moendo trigo. Uma será tomada, qual é a interpretação corrente? Ah, ela vai ser arrebatada para o céu, e a outra será deixada aqui para a grande tribulação. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Ou seja, novamente, um será tomado para os céus e o outro será deixado aqui na terra. Não é assim o pensamento? Dentro de uma visão, de uma teologia dispensacionalista, não é assim o pensamento? Não é um arrebatamento secreto, não é a vinda do Senhor secreta, que segundo a teologia dispensacionalista, ela criou, isso saiu da cabeça de pessoas, tá? Isso não configura o ensino correto das escrituras sagradas. Isso é uma interpretação dispensacionalista, não é o pensamento que os discípulos tinham. Eles não pensavam, ou seja, tanto da Torá, os profetas, só fala de duas vindas do Messias, não de três. Mas para resolver o problema criado, né, eles precisam dividir a segunda vinda em duas etapas. Veja que malabarismo.
Não, a segunda vinda do Messias vai ser em duas etapas. Uma é secreta e a outra pública. Aonde está escrito isso? Aonde? Que lugar? Não está escrito isso. Não existe essa referência. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão interpretar. Os teólogos, principalmente adeptos da teologia dispensacionalista, que a maioria dos que interpretam assim, estão dentro do campo do movimento pentecostal e neopentecostal, não, vai ser em duas etapas, em duas fases. Uma será secreta, que é o arrebatamento famoso, o arrebatamento secreto, né? Ele vem e ele toma os santos, né, os crentes, aí quem estava dirigindo o carro bate, o avião cai, o trem se desgoverna, não é assim? As pessoas são surpreendidas com o desaparecimento das outras, e esse é o arrebatamento secreto. Então as pessoas serão tomadas desse mundo, e os outros que não estavam preparados vão ficar aqui. Eles vão ficar aqui, eles serão deixados aqui. É ou não é esse o pensamento? Já estou dizendo para vocês que esse pensamento não configura a realidade do ensino das Escrituras. São versos que são tirados das Escrituras, que são interpretados de uma certa forma tendenciosa para apoiar este pensamento, criado ali no século XVI, perdão, 17 e 18, né? Ali por John Darby, a, a Catherine MacDonald, ou seja, aquele pessoal ali com revelações, visões, que embasaram as suas interpretações em cima de experiências espirituais, com sonhos, revelações e a sua própria interpretação. Mas será que é isso de verdade? Então agora eu quero que você faça uma análise crítica comigo do texto. Eu estou te convidando para pensar, tá bom? Eu sei que se de repente você bater o pé e dizer assim, não, eu acredito no arrebatamento, vai ser assim, ok, sem problema nenhum. Que você continue buscando a Deus, servindo a Deus e se preparando realmente para a vinda do Senhor. Mas eu quero trazer para você o real entendimento do que Yeshua ensinou. Quando Yeshua estava ensinando, ele não tinha em mente ali que ele vai vir em duas fases. Não é isso. Porque o contexto não é esse. É por isso que eu estou te convidando a vir ao contexto. A gente não pode pegar um verso e achar que aquilo está sendo dito uma coisa, porque você conhece essa frase, né? Que ali, ó, um verso de um texto, né, fora do contexto, ele é um pretexto para heresia. Não é assim? Então a gente precisa estudar as escrituras, mas harmonizando com o todo. A gente não pode pegar só um verso, versos isolados, para querer embasar a nossa teoria que a gente criou, que a gente acha que é, né? Então vamos aqui, ó. Agora, o real entendimento, a visão crítica do texto, que é realmente o caminho que a gente precisa caminhar, porque era isso que Yeshua estava ensinando, tá? Esse texto é usado como base para defender a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional ou tribulacionista, onde, por ocasião da vinda do Senhor Yeshua, um é arrebatado em segredo e o outro fica aqui para a grande tribulação. Mas será que é isso que o texto realmente está dizendo? Então vamos à nossa análise. Primeiro, ele faz menção ao dilúvio no contexto. Lembra que eu falei com vocês? A gente veio lendo e analisando. E o que aconteceu no Mabul? O que aconteceu no dilúvio? Quem foi tomado e quem foi deixado? Ora, queridos, é ao contrário totalmente do que se ensina. Os ímpios foram tomados pelas águas do juízo. E os justos, que foi Noé e a sua família, ficaram vivos. Ficaram vivos. Foram deixados vivos na arca. O ensino tem sido errado pela má interpretação textual. São anos, séculos de má interpretação, causando um entendimento equivocado do ensino do Messias de Israel a respeito da sua vinda. Foram os ímpios que foram tomados pelas águas do juízo. E quem foi deixado vivo? Quem ficou vivo? Noé e a sua família. E o que falar de Sodoma e Gomorra? A mesma coisa. Ele faz menção à destruição de Sodoma e Gomorra e Ló no contexto. E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra e Ló? Quem foi tomado e quem foi deixado?
Os ímpios foram tomados pelo fogo do juízo. A vida deles foi tomada. E os justos ficaram vivos, foram deixados vivos ao sair das cidades. Então, você percebe como é equivocado a interpretação. Faz análise. Quem foi deixado vivo? Porque esse é o problema, deixado onde e como? O que é isso de ser deixado? Um será tomado e o outro será deixado. Quando você olha as águas do dilúvio e o fogo de Sodoma, a comparação, aqui é água de juízo e aqui é fogo de juízo. Os ímpios que são tomados, eles são consumidos, eles são tomados dessa vida, eles são destruídos. E os justos são deixados com vida, eles são deixados para viver. Como Noé ficou vivo, foi deixado vivo para poder continuar a humanidade. Ló e as suas duas filhas foram deixados com vida para poder continuar a sua descendência. A má interpretação é que causa uma visão totalmente distorcida. Melhor, uma visão totalmente contrária à realidade. Quando aqui a teologia dispensacionalista, ela vai dizer, não, é o justo que vai ser tomado para o céu, e o que não está andando corretamente, que está desviado, ele fica. Ele vai ser deixado para a grande tribulação. Quando não é isso que o texto está dizendo. Yeshua está comparando a vinda dele com Noé e Ló, com as águas do dilúvio, com o fogo de Sodoma. Então, na realidade, quem é tomado pela água do juízo, quem é tomado pelo fogo do juízo, é os ímpios. E quem permanece vivo, ou seja, quem é deixado, não é o ímpio, quem é deixado com vida são os justos. E é isso que a gente vê aqui na vinda do Senhor. Vamos analisar aqui comigo. A vinda do Senhor Yeshua, Senhor Jesus, não será secreta, e sim visível e palpável. Quando Yeshua estava despedindo dos seus discípulos, ali em Atos capítulo 1, que ele levanta a mão, abençoa seus discípulos, ele é elevado aos céus, uma nuvem o cobre. E aí dois homens aparecem, que são dois mensageiros celestiais, e disse, varões galileus, porque olham para cima, esse mesmo Yeshua que foi recebido no céu, assim como foi, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras, o mesmo Yeshua. Isso está em conformidade com Zacarias 14, que vai falar que os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. O Senhor vem com os seus santos. No momento da sua vinda sobre o Monte das Oliveiras, a nossa reunião com ele, que aí sim é o arrebatamento, eu de maneira nenhuma estou aqui dizendo para os senhores ou defendendo uma ideia de que não exista um arrebatamento. Não é isso que eu falei. Eu acredito piamente, fielmente, completamente no arrebatamento. Mas o arrebatamento que vai ocorrer por ocasião da vinda do Senhor. Quando? Lá no final da grande tribulação. Quando? No ressoar da última trombeta, como disse Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. A última trombeta de 7, que está lá em Apocalipse. Eu creio nesse arrebatamento. Eu creio no que a tradição judaica vai chamar de Kibbutz Galuyot, a reunião dos dispersos, de todas as gerações, de todos os cativeiros, de todas as galutas. Vivos e mortos, os vivos transformados e os mortos ressuscitados de todas as gerações. Quando? Quando Yeshua estiver vindo nas nuvens do céu, Mateus 24 também vai relatar isso, e então ele reunir todos com ele, com sons de trombeta, os seus anjos vai reunir os santos dos quatro cantos do mundo. Aí é o arrebatamento. Aonde? No final da grande tribulação. Quando Israel estiver em angústia, clamando a Deus, Deus vai enviar o Messias, e eles vão ver que é o Yeshua,
o Jesus que eles rejeitaram por tanto tempo. Nesse dia vai ser uma alegria muito grande. Aí sim é o arrebatamento, ok? Mas vamos continuar aqui. No final da tribulação, os que permanecem vivos, ou seja, os que são deixados com vida, vivos, são os justos, os tzadikim, os justos. E os que são tomados, ou seja, pelo juízo, são os que morrem, são os ímpios. Assim como registrou Yeshua sobre o juízo das nações no próprio capítulo 25 de Mateus. Quando o Senhor vier no reino da sua glória, se sentar no seu trono, reunirá as nações diante dele, e assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, ele vai separar as nações, os justos são as ovelhas e os ímpios, os injustos, que são os bodes. O que vai acontecer no final desse juízo? As nações bodes sofrem o juízo, seja, eles são tomados pelo juízo. E as nações ovelhas são deixadas com vida. Elas permanecem vivas. Para quê? Entrar no reino preparado desde a fundação do mundo, que é o quê? O milênio. Então, queridos, olha, eu espero que você tenha compreendido as palavras que aqui nós mencionamos, porque realmente são anos, são séculos ensinados de maneira equivocada. Que Yeshua está voltando. Primeiro acontece o período da grande tribulação, mas no final de tudo nos encontraremos com ele. Mas é muito importante entender quem vai ser tomado e quem vai ser deixado e em que ocasião. Em que ocasião? Volto a dizer para os senhores, com muito respeito e também com muita consideração aos que creem de maneira diferente, não existe um arrebatamento em segredo. Não existe um arrebatamento secreto. Esse é um pensamento neopentecostal dentro de uma teologia de dispensacionalista, que lamentavelmente não configura, não se harmoniza com todo o teor bíblico. Não era esse o pensamento dos apóstolos. A primeira carta de Rabi Shaul de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 16, 17 e 18, que vai falar do arrebatamento, nossa reunião com ele, os mortos ressuscitando. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 em diante, que vai falar da última trombeta, santos recebendo o corpo imortal e os mortos ressuscitando. Apocalipse, capítulo 3, verso 10 e 11. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação, também fora de contexto. Yeshua não está falando que vai tirar ninguém desse mundo, ele vai guardar na hora da tentação, que é a grande tribulação. Então, são vários versos utilizados que estão sempre fora do seu contexto para apoiar uma ideia. O que eu quero dizer para vocês é: alimentar o desejo da vinda do Senhor é muito importante. Continue nutrindo esse pensamento. Continue nutrindo o pensamento, o desejo de encontrá-lo, se preparando, né? Se afastando da impureza, do pecado e se santificando, orando, buscando a Deus, se dedicando aos mandamentos divinos, às mitzvot, da Torá, da lei de Deus, e mantendo a chama do testemunho de Yeshua, das Bessorot, dos evangelhos. Mas entenda que o que é deixado aqui e o que é tomado é totalmente ao contrário do que você já ouviu até agora, né? Esse é, de fato, o entendimento real das Escrituras no que diz respeito a esse tema. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Mais uma vez eu peço a você o seu like. Deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito, acionando o sininho, para que você possa ter as notificações dos novos vídeos. E compartilhe esse vídeo. Faça que chegue ao maior número de pessoas para que mais e mais pessoas possam ser instruídas de uma maneira coerente e real, tá? E que o Eterno vos abençoe de uma maneira grandiosa, né, poderosa, que vocês sejam plenamente cheios da presença divina, alimentando sempre esse desejo da vinda do Senhor.
Bom, nós vamos terminando por aqui. Que o Eterno vos abençoe. Shalom uvracha e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Estamos aqui apresentando a vocês o nosso curso de judaísmo da fé aos costumes. Um curso que nós preparamos especialmente para você que está buscando conhecer mais sobre o judaísmo. Muitos de vocês buscam informações confiáveis ou estruturadas sobre o judaísmo, mas o que vocês encontram? Na realidade, só fragmentos. São muitos fragmentos espalhados pela internet. No meu curso, eu reúno todos esses conhecimentos de uma forma organizada e fácil, onde você pode absorver o conhecimento de uma forma muito tranquila e sim adquirir mais conhecimento sobre todo esse universo do judaísmo que você tanto busca. Clique aqui no link da descrição para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que preparamos especialmente para você.